Boa noite a todos. Nós vamos esperar mais uns minutinhos e em breve iniciaremos o nosso highlights. Boa noite a todos. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa educacional, mais uma reunião, né, do programa educacional promovido pelo Comitê de Odontologia da ABHH. E hoje a nossa reunião é mais um aquece no mês de outubro. A gente vai relembrar, então, alguns tópicos, né, algumas palestras que foram realizadas no EMO de 2023. E hoje a gente conta, então, com o Dr. Luiz Alberto, com o Dr. Fábio Coracin, com o Dr. Augusto Bittencourt e com o Dr. Paulo Santos. Antes de nós iniciarmos, eu passar a palavra para o Dr. Luiz Alberto, que vai conduzir, então, a nossa reunião de hoje. Eu gostaria de passar alguns alguns vinhos para vocês e fazer também a nossa, né, do EMO. Então, o EMO ele vai ocorrer agora do dia 23 até o dia 26 de outubro em São Paulo, no Transamérica Expo Center. Vai, por que que agora não? Resolveu não? Ah, eu estava no final, desculpem. Serão 4 dias de evento, então, né, do dia 23 ao dia 26. No último ano, nós tivemos mais de 7.000 participantes, foi um sucesso esse evento, né, com a presença de mais de 60 palestrantes internacionais, de 280 palestrantes nacionais, conteúdo de altíssima qualidade, com mais de 40 horas de aulas. O mais importante, né, do evento, como não poderia deixar de lembrar, é a parte do networking, né, com trocas de experiências com profissionais, com colegas, formação de novas parcerias. Diante disso tudo, a gente também tem mais de 60 expositores na área da hemato, né, da hematologia, e também a apresentação de painéis científicos, né, com apresentação e premiação também dos melhores trabalhos.
E já esse é o segundo ano que nós incluímos a categoria de trabalhos multidisciplinares. Então, né, com a categoria do pessoal da enfermagem, o pessoal da psico, o pessoal da odonto, né? Então, gostaríamos muito que vocês pudessem apreciar também esses. E no dia 25 de outubro acontecerá o Simpósio de Odontologia, promovido então por esse comitê. As inscrições já estão abertas, e este ano nós temos uma grande novidade, né? Que nós conseguimos, então, com uma parceria com a instituição, com a BHH, que nós teremos um valor reduzido apenas para os participantes do Simpósio de Odontologia. Esse valor ficou em R$ 200, as inscrições estão abertas, então, como eu já falei, e esse valor promocional é até o dia 23 de setembro, e depois passa a ser R$ 250 no local, né, no dia do evento. Então, fica aí mais uma chance, né, uma grande oportunidade para todos poderem estar participando do nosso simpósio também. Aqui segue rapidamente, então, a programação que já foi divulgada nas redes sociais, mas eu passo aqui para vocês também para relembrar. Então, outubro, são 3 módulos de aula, né? Primeiro módulo falando sobre síndrome mielodisplásica e anemia plástica na odontologia. No segundo módulo, anemia de Fanconi e as suas implicações na odontologia. E também no último módulo, falando sobre a toxicidade relacionada aos medicamentos na cavidade oral. Sempre no final do nosso simpósio, da nossa programação, acontece a assembleia do Comitê de Odontologia, onde todos os participantes do simpósio que gostariam de participar estão convidados a participar, então, dessa reunião que é aberta a novos participantes. Então, contamos com vocês. Agora eu vou passar, então, a palavra para o doutor Luiz Alberto, que vai conduzir, então, o nosso webinar. Boa noite, Fabiana. Obrigado pela introdução importantíssima aí para os nossos colegas, já assim que possível fazerem parte do nosso grupo, né, de colegas que estão nessa empreitada de trabalhar com os pacientes oncohematológicos. Agora eu teria o prazer de apresentar pessoas que eu tenho um carinho muito especial, tá? Em primeiro lugar, eu quero apresentar o Augusto Bittencourt, particularmente meu ex-residente. Fico muito orgulhoso de ver ele lançando os seus caminhos aí na odontologia e na oncohemato. Ele faz mestrado pelo programa de pós-graduação em Ciências Aplicadas à Hematologia da Universidade do Estado do Amazonas e é professor voluntário na Universidade do Estado do Amazonas, no curso de odontologia na disciplina de clínica de pacientes com necessidades especiais, e é nosso ex-residente da divisão de odontologia aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Por favor, Augusto, fique à vontade para você trabalhar no seu tema, distúrbios plaquetários. Gostaria de lembrar que, ao final das 3 apresentações, nós teremos as perguntas. As perguntas podem ser enviadas no próprio chat que tem aqui no Zoom. Tá bom, pessoal? Por favor, Augusto, pode iniciar. Boa noite a todos. Estão me vendo bem? Me escutam bem? Estão vendo a tela da apresentação? Ótimo. Vou prosseguir. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre intervenções odontológicas nos distúrbios plaquetários. Acho que já fui devidamente apresentado pelo meu antigo chefe do departamento lá do HC. Tá? Para essa apresentação, declaro não haver conflitos de interesse. Bom, gente, a gente observa essas imagens, a gente observa justamente uma coisa que está intrinsecamente na sociedade. Muitos pacientes nossos, muitos indivíduos, têm um medo, obviamente, de ir ao dentista, um trauma, muitas vezes, de ser submetido a um procedimento cirúrgico, e um desses traumas é ter um risco de hemorragia, sangramento. Então, como nós, profissionais capacitados, temos que alinhar justamente essas expectativas e ansiedades dos pacientes em relação justamente o que seria um sangramento fisiológico, um sangramento anormal. Então, quando fazemos um procedimento, por exemplo, uma extração simples, a hemostasia do paciente
ela não tendo nenhum distúrbio, até mesmo tendo distúrbio, a gente sempre tem a expectativa de alcançar um quadro estável, bem colocado, sem sangramentos ativos, né? E que ocorra o processo de cicatrização. Mas muitas vezes a realidade, muito entre aspas, eu coloco aqui, quando atuamos com pacientes com distúrbios plaquetários, tá? É um sangramento anormal. Então, cabe ao profissional cirurgião dentista capacitado saber como manejar e como prevenir também que ocorra esses sangramentos. Então, eu trouxe aqui para a gente introduzir o modelo clássico da hemostasia. Eu prefiro ele do que o modelo celular porque ele é mais didático. Então, eu vou pedir a licença de vocês, porque a gente vai falar principalmente da hemostasia primária, onde o foco é justamente estancar o sangramento, onde a gente vai ter justamente a contração vascular e a formação do plug plaquetário. Então, vamos ter elementos importantes, como a ativação das plaquetas, a atuação do fator de von Willebrand e também a vasoconstrição dos vasos sanguíneos. Na sociedade, na população brasileira, temos estudos que mostram que a diferença entre homens e mulheres, na média de plaquetas, não difere tanto, onde o mínimo e o máximo pode ficar lá em torno de 128 mil a 299 mil para homens e para mulheres em torno de 135 mil a 343 mil. Então, esse é um valor, muitas vezes, de referência, tá bom? Que vai depender também do valor, da referência do laboratório que a gente solicita os exames. Quando a gente tem algum distúrbio nessa hemostasia primária, gente, então a gente pode ter algumas manifestações clínicas. Então, local de sangramento, nesses casos, muitas vezes está presente em pele e mucosa, sangramento a pequenos cortes, ele está presente. Manifestações clínicas como petequias também, equimose pode ser pequena e superficial, hematrose, hematoma muscular, já é mais restrito nas coagulopatias, né? Pessoas portadoras de hemofilia, pessoas com hemofilia, e sangramento após cirurgias, ele normalmente é imediato no transoperatório, mas pode acontecer também no pós-operatório, logo depois da sutura. Mas a literatura muitas vezes fala que é leve, mas a gente sabe que na cavidade bucal a gente tem certas alterações que possam representar um sangramento importante. Como vocês podem observar aqui, a gente tem muitas vezes pacientes com distúrbios plaquetários com uma contagem inferior aos valores de referências, né? Como equimoses devido a traumas durante uma alimentação ou até mesmo uma escovação de dentes, e até mesmo por causa de infiltrações leucêmicas, quando o paciente também tem uma trombocitopenia, uma diminuição nessa contagem de plaquetas. Então, cabe a nós, como identificar, diagnosticar e manejar esses casos. Então, as principais desordens plaquetárias que possam levar a um sangramento, a gente tem as adquiridas, como a púrpura trombocitopênica imune, também adquiridas por medicações, como anti-inflamatórios não esteroidais, antiagregantes plaquetários, as hereditárias, como doença de von Willebrand, a doença de Bernard-Soulier também, que ela vai causar justamente, não uma alteração na contagem de plaquetas, mas justamente uma alteração na sua morfologia, vão ser plaquetas grandes, tá, que vão acabar dificultando sua ativação e também adesão plaquetária, trombocitopenias associadas muitas vezes a doenças hematológicas benignas, como anemia plástica, as malignas, como leucemias, e também secundárias à quimioterapia. Temos outras patologias, como as hepatopatias, pacientes do fígado, né, que tem alguma doença, uma cirrose hepática, ou alguma outra alteração hepática, pode também causar um distúrbio plaquetário, e também o HIV. Então, o planejamento e a abordagem invasiva na odontologia e a necessidade, muitas vezes, se vai precisar de suporte transfusional ou não, será predominantemente individual, para cada patologia e condição sistêmica que acarreta esse distúrbio plaquetário. Então, vai ser muito importante a experiência dos profissionais envolvidos, né? Obviamente, trabalhamos em equipe multiprofissional nesses casos, onde estão envolvidos com os protocolos operacionais dos locais, seja ele hemocentro, hospital, ou até mesmo uma clínica multiprofissional. Tá? Vai depender também da fisiopatologia, né, da gravidade da doença e o histórico desse sangramento. Isso é muito importante levantar na anamnese. E também quais são os recursos disponíveis que temos naquele momento. Quais meios hemostáticos, eu vou falar mais à frente, que a gente pode lançar mão para prevenir um sangramento ou até mesmo abordar uma hemorragia em boca. Tá bom? E nunca esquecemos de abordarmos sempre a odontologia e medicina baseada em evidências, tá bom?
Então, para o sucesso clínico, tá, gente, dos nossos pacientes que a gente trata com estudos plaquetários, a avaliação integral do paciente ela é predominante. Obviamente, uma boa abordagem terapêutica e seleção dos procedimentos que a gente vai fazer, ela é essencial. Recursos e prevenções, obviamente, quando a gente vai necessitar de um suporte transfusional, também avaliar a necessidade, dependendo da fisiopatologia, tá? E, obviamente, uma abordagem humanizada e ética, tentar não fazer as coisas atropelado, tá bom? E isso todos esses elementos somados vai levar a um sucesso ao nosso procedimento. Então, já é de grande conhecimento de muitos profissionais que trabalham já em hospital, que fazem residência, que estão atuando com pacientes sistemicamente comprometidos, meios hemostáticos locais. Mas para quem nunca ouviu falar, a gente tem vários no mercado que ajudam justamente a gente ter um controle desse sangramento transoperatório, até mesmo prevenir sangramentos depois dos nossos procedimentos. A gente tem justamente, tem que ter as elas que a gente chama de estruturas em massas obstrutivas, que possam fazer um bloqueio mecânico e também lançar mão de algumas medicações ou medicamentos intraalveolares nos casos de pacientes que a gente vai ser submetido a uma extração dentária. Mas isso já é comum, rotineiro na nossa prática dentro do hospital, nos hemocentros. Então, eu queria trazer para vocês hoje um caso clínico um pouco diferente. Então, esse caso clínico, o Júnior vai lembrar muito bem, porque foi um caso que a gente bateu muito cabeça lá no hospital quando eu era residente. Esse caso é de um paciente de 32 anos, sexo masculino. Ele tinha o diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de células B. Ele tinha sido internado para fazer transplante de células tronco hematopoéticas do tipo alogênico, haploidêntico, sendo a doadora irmã, tá bom? Ele estava no D+9. O que isso quer dizer? Ele já tinha recebido o transplante, já estava no 9º dia após o recebimento da nova medula óssea, tá bom? Então, ele realizou o condicionamento com fludarabina, mais total body radiation, né? Radiação corpo total, no D-3, 3 dias antes do transplante. E também estava com um protocolo de profilaxia para DASH, doença do enxerto contra o hospedeiro, que é o micofenolato até o D+35. Aguardando também liberação para transfundir plaquetas. Esse caso, a gente foi chamado pela equipe de hematologia, a gente está diariamente na enfermaria de transplante, mas a equipe médica entrou em contato com a gente para avaliar justamente um trauma de língua ocorrido pelo próprio paciente durante a alimentação, que formou uma bolha hemorrágica com uma dor associada a essa lesão. Os exames hematológicos do dia, ele apresentava uma anemia, né, uma hemoglobina de 9,7, leucócitos de 1840, né, uma leucopenia, e também neutrófilos segmentados de 590. Ele estava em recuperação hematológica. Mas para essa palestra, o que é importante aqui a gente também ter? As plaquetas. E olha só quanto que estavam as plaquetas. 4.000 na contagem absoluta. Sendo que a gente sabe que é muito acima disso. Então, eu e o Júnior, a gente bateu muito cabeça para tentar ver como que a gente abordaria esse caso, já que ele não tinha suporte transfusional naquele momento, estava com dor, e como que a gente manejaria essa lesão em borda lateral de língua. A gente pensou e falou, não vamos abordar cirurgicamente. Vamos fazer uma outra terapia. Que terapia que a gente fez? Protocolo, modalidade diária, né? A gente aqui utilizou 1 joule por ponto, no comprimento de onda tanto vermelho, para reparação tecidual, e infravermelho, para controle de analgesia. Então, realizamos aqui o protocolo na primeira sessão, voltamos na segunda sessão para reavaliar. Na segunda sessão, o paciente sem dor, conseguindo se alimentar, obviamente adaptado, seguiu as orientações que a equipe de odontologia passou para ele. A gente observa, né, um aumento dessa lesão, dessa bolha hemorrágica, mas controlado. Paciente sem queixa, conseguindo se alimentar com uma qualidade de vida adequada. Fizemos novamente mais uma sessão de laser, chegamos para a terceira sessão e, para nossa surpresa, a gente observa um sangramento, uma bolha um pouco maior. Aí, tá, eu obviamente estava pensando, não vou terminar minha residência, mas o que a gente pensou nesse dia, que era a terceira sessão de laser? O paciente estava sem dor e ele tinha relatado um novo trauma durante a alimentação, que ele se empolgou um pouquinho, né? Vamos dizer assim, não estava com dor, acabou se empolgando. E nesse dia ele realizou uma transfusão de concentrado de plaquetas, tá? E aí, nesse momento, a gente olhou para a lesão e falou, Júnior, e ele olhou para mim e falou, Augusto, vamos abordar cirurgicamente. Vai precisar suturar, vai precisar
controlar com meios hemostáticos locais, e tá bom. A gente planejou, a gente estava com um suporte transfusional, vamos lá. Chegando na hora, a gente removeu o coágulo mal formado e a gente observou uma epitelização, um sangramento ativo, mas controlado, com gás e bebida com ácido tranexâmico. Então, não foi necessário intervir cirurgicamente. Foi necessário remover esse coágulo, controlar com uma gase e transamin líquido. E controlado esse sangramento, realizamos a terceira sessão de laser, de baixa potência. Na quarta sessão, para nossa surpresa, também, obviamente, mas positiva dessa forma, observamos a lesão começando a formação de fibrina, sem dor, né, o paciente, sem sinais de infecção, sem sinais também de neutropenia febril. Então, paciente com um bom prognóstico clínico para a conduta odontológica. Quinta sessão de laser, quase uma epitelização completa. Paciente com qualidade de vida, se alimentando bem e sem necessidade de intervenção cirúrgica. Então, o que eu quero trazer para vocês, gente, em muitas vezes não é necessário abordar cirurgicamente esses casos, mas é necessário que o cirurgião dentista saiba se familiarizar com as patologias e sistemas hemostáticos, domínio de técnicas cirúrgicas e meios hemostáticos locais que possa lançar a mão, saber interpretar exames complementares e testes hematológicos para avaliação de risco de sangramento, como também estar bem integrado na equipe multiprofissional, saber ter uma boa comunicação e também buscar pela melhor condição bucal e uso responsável e racional dos recursos, seja eles meios hemostáticos locais, transfusionais, seja o que for. Planejamento e tratamento também odontológico, sempre visando a manutenção da saúde bucal, buscando a qualidade de vida do paciente. Gostaria de agradecer essa breve palestra, tá? Ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde eu fui residente, eu aprendi muito lá. Fico imensamente feliz de dizer que eu sou do HC, que eu fui do HC, e logo em ciência aplicada à hematologia, por causa do HC, por causa dos casos da hematologia, que eu também sou eternamente grato. Pude atuar no Hemocentro daqui do Amazonas durante a época do mestrado, e hoje em dia sou professor. E um pouco sobre hematologia para os meus alunos da graduação em odontologia. E eu gostaria de agradecer imensamente a todos que estão aqui presentes, aos meus colegas e que vão palestrar na sequência. Meu muito obrigado. Desculpe aí, demora que deu uma falha aqui na hora de apertar o botão para falar. Augusto, caiu aqui a minha conexão, eu vou falar aqui pelo celular. Sim, foram momentos bem intensos, né, com esse caso. Eu quero reforçar o pessoal que as perguntas devem ser enviadas pelo chat, ele estava com um probleminha, mas ele vai ser restabelecido, para ao final nós podemos distribuir as perguntas, tá bom? E aí também vou comentar esse caso aí que foi bastante interessante comigo e com o Augusto. Agora eu gostaria de convidar, deixa eu achar aqui, pessoal, só um segundo, meu conhecido e amigo de vários tempo, de bastante tempo, né? Não vou nem falar o quantos anos, que será linfoma, e ele domina esse assunto, tá? Fábio Luiz Coracim, o cirurgião dentista que é especialista em patologia oral e maxilofacial e odontologia hospitalar, doutor em odontologia e é o cirurgião dentista titular do departamento de odontologia do Hospital do Amor, em Barretos, e coordenador do Hospital da Residência em Odontologia e Atenção ao Câncer desse mesmo hospital. É com muito prazer que eu convido agora a Fábio para poder nos deleitar aí com os conhecimentos dele, assim como foi com Augusto. Obrigado. Bom, Júnior, obrigado pela apresentação que você fez. É um prazer ouvir o Augusto, ouvir a você e agradecer ao Comitê de Odontologia da BHH e à Associação Brasileira de Hematologia pela oportunidade de falar novamente desse tema. Já são 21 anos participando como associado dessa entidade, dessa associação, e nesses 21 anos já foi possível ver o quanto a odontologia ela, foi aparecendo mais
nesse cenário. É um cenário extremamente difícil da gente fazer os raciocínios, mas necessários para os nossos pacientes. Vou fazer um comentário sobre o tema da minha apresentação ano passado no Congresso Brasileiro, no EMO, em 2023, com o cuidado de ter buscado um pouquinho de informações mais recentes para ilustrar a minha aula. Tá? Então, é um prazer ser moderado pelo Luiz Roberto Valente Soares Júnior, um amigo de muito tempo. Sucedeu o Augusto Bittencourt na fala dele e antecedeu um outro amigo de tanto tempo também, que é o professor Paulo Santos. Não tenho conflito de interesse nessa apresentação, só para um único linfoma. Linfoma é um grupo de doenças que, se a gente for contar um a um, eu juro que o 100 é um número pequeno perto disso. Mas é um grupo heterogêneo de doenças malignas, que a célula de origem é linfócito, então a gente pensa primariamente nos linfonodos, né? Pode ser originado de célula B, célula T, célula natural killer, sozinhas, juntas e misturadas. Existe um grande envolvimento nodal, a grande parte dos linfomas tem linfonodo como sítio primário, porém, a gente pode ter manifestação extranodal e envolvimento também na medula óssea, o que orienta o tratamento pelo médico hematologista dessas doenças. Sempre o tratamento do linfoma vai ser feito baseado em poliquimioterapia, que hoje em dia os grandes protocolos falam que é o protocolo CHOP, o protocolo DAEPOC, que ajusta a dose conforme o período de neutropenia, e o DAP, associado ou não ao rituximab, que é um anticorpo monoclonal que foi descoberto e tem uma ação direta para o linfócito B. E as quimioterapias intratecais, como profilaxia, ou por daqueles linfomas que têm capacidade ou epidemiologia de infiltração do sistema nervoso central. A radioterapia pode estar associada ou não, depende do tipo de linfoma, depende do tratamento, e depende da experiência do centro, como consolidação também desses tratamentos ou tratamento primário. E o transplante de célula-tronco hematopoética também é uma modalidade de tratamento. Recentemente, Lewis publicou um trabalho mostrando que a sobrevivência dos linfomas depende muito do subtipo, né? Os linfomas de Burkitt têm uma sobrevivência de quase 70% em 5 anos, enquanto os linfomas da zona marginal, uma sobrevivência de 90%, e os linfomas de Hodgkin, 85%. Ou seja, o tipo de linfoma define a sobrevivência dessas pessoas. Quando a gente olha a estatística estimativa do INCA para esse triênio que nós estamos, 2023 a 2025, a gente percebe que aqui em cima o linfoma não Hodgkin ele é mais frequente que o linfoma de Hodgkin, onde a gente tem uma estimativa de 12.040 casos no triênio, enquanto o linfoma de Hodgkin está mais aqui abaixo, uma estimativa de 3.080 casos. Existem diferenças fisiopatológicas entre eles, um tem mais massa neoplásica, outro tem mais trama reticular reativa, mas que não vem ao caso na apresentação agora, mas só para a gente entender que a frequência do linfoma não Hodgkin ele é muito mais frequente do que o linfoma de Hodgkin. Como é que se manifesta essas doenças, né? A gente espera que seja linfonodo, né? Aumento de volume de linfonodo, que dependendo do subtipo do linfoma pode ser mais rápido ou mais insidioso, mais lento, mas que sempre tem aumento de linfonodo que pode coalescer e formar grandes massas, tá? Lembrando o seguinte, linfoma é uma doença sistêmica, não então, da região cervical até a região inguinal, a gente pode ter manifestações, por isso que um dos exames importantes é o PET scan. E a gente descreve um pouco a classificação de Lugano, que traz para a gente hoje o que é importante da classificação clínica, né? Então, estadio clínico 1, 2, 3 e 4, mostrando para a gente que linfonodos únicos e solitários, estadio clínico precoce para o linfoma, múltiplos linfonodos acima do diafragma ou linfonodos extralinfáticos, classificação clínica 2 para Lugano, e múltiplos linfonodos, ambos os lados do linfonodo ou envolvimento extralinfático, estadio clínico avançado, que é o 3 e o 4. Tá? Então, isso fala muito a favor do quanto a doença dissemina, né?
Existem algumas teorias mostrando que existe o linfócito progenitor B, ou pré-B, um linfócito imaturo que não foi sensibilizado por nenhum antígeno, lembrando da imunologia, né? E um linfócito que ele é virgem de exposição imunológica ou imunogênica. A partir do momento que a gente tem a exposição, dentro do linfonodo, a gente já tem a formação dos linfócitos amadurecendo, tá? Seja na forma de centroblasto inicial, centrócito, no pós-germinativo. E o plasmócito, quando ele vai saindo, quando ele vai adquirindo essa característica. Tem algumas infecções que são associadas, não está batido o martelo, mas, por exemplo, o Epstein-Barr e o HTLV1, relacionados direto ao linfoma de Burkitt, no caso do Epstein-Barr, e a leucemia linfoma de células T, no caso do HTLV1. O vírus HIV, diretamente relacionado com linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, principalmente o linfoma de Burkitt, e algumas bactérias aí mostrando no caso aí, a Helicobacter pylori fazendo, por exemplo, linfoma de estômago, né? Bom, qual que é a sobrevida? A sobrevida é diretamente relacionada com prognóstico. Então, prognósticos do linfoma depende muito da idade, do quanto de lactato desidrogenase a gente tem, sérica, que é uma enzima produzida por célula em lesão, se é estadio avançado ou precoce, se tem ou não tem leucocitose. Então, tem vários fatores que falam se ele é score 1, 2, 3 ou 4, onde a sobrevivência tem uma relação direta com isso, tá? Então, não é somente a massa linfonodal, tem outras características que levam a tentativa de estadiamento. Então, veja só, um caso lindo que a gente tem, um caso antigo, que dá para ver pela imagem do lado, que é uma coisa monótona, né? Parece que tem aí umas pipoquinhas no meio. É um menino de 38 anos que teve a queixa de uma dor axilar, astenia, sudorese, perda ponderal. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. São sintomas que acompanham os linfomas, né? Um conglomerado linfonodal na axila direita, envolvendo que vira massa, que vira um bulk mediastinal, bulk axilar, enfim. E o diagnóstico foi um linfoma de Burkitt, que é um dos linfomas de alto grau, altamente proliferativo, que é caracterizado pela presença de célula B. Todas essas células mais escuras que vocês estão vendo são células que marcam CD20 e CD10, que são células B, tá? Então, esse é o menino, né? Antes do tratamento, a gente pode ver que ele tem realmente um envolvimento da axila, envolvimento do lado direito da mandíbula, da face, na verdade, e que dentro da cavidade oral a gente percebe realmente esses nódulos e tudo mais. Tratou, fez os ciclos de RDA-EPOC, que é a poliquimioterapia, e a gente percebe realmente que houve uma regressão dessas manifestações. O caso número 2 é um outro garoto nosso aqui de Barretos, que tinha 24 anos, tem um nódulo na gengiva com o mesmo perfil, tem febre, sudorese noturna, perda ponderal e tudo mais, e o diagnóstico realmente foi um linfoma T, no caso, né? Marcadores CD7, CD2, CD30 são marcadores de linfoma T. Esse último aqui, copiei e colei, esqueci de apagar, não é CD30, é CD20, para mostrar que realmente esse menino teve um linfoma T. Tá? Tá aqui a manifestação dele, bem clássica, mandíbula aqui na tomografia computadorizada, que a gente pode ver que tem realmente envolvimento da mandíbula, destruição da mandíbula, tem até um componente de tecido mole aqui, né? Envolvimento da axila, linfonodo da axila, supraclavicular, cervical, e um PET scan bem positivo para a marcação, né? Um corte axial que dá para ver o PET scan marcando bonito, e essa imagem preto e branco na coronal, que a gente vê realmente onde tem captação, hipercaptação, hipermetabolismo glicolítico nesse moço, tá? Qual que é a importância dos linfomas? O Grupo do Rio de Janeiro publicou há alguns anos atrás esse trabalho mostrando que a simetria facial não é tão frequente, o aumento de volume é importante, a dor local é importante, lesões ulceradas são importantes, parestesia se houver comprometimento nervoso. E que as principais localizações tonsila palatina, que é o sítio primário, linfonodos intraglandulares de glândula salivar, maxila e palato. Tá?
qual que foi uma das discussões desse artigo? Isso aconteceu recente conosco aqui. Existe muita confusão diagnóstica com doenças odontogênicas, que podem retardar o diagnóstico do linfoma. E nós tivemos um caso aqui recente que foi assim: o dentista começou a resolver a doença, um tratamento periodontal, e a doença progredindo, tá? Por desconhecimento, ele continuou, a doença progrediu, ele viu que não tinha resposta, encaminhou para o médico resolver, e realmente era um linfoma não Hodgkin, linfoplasmoblástico. Então a gente precisa ter uma anamnese, um exame físico bem feito. Então, alguns casos relatados de 2003 a 2020, mostrando que não existe um padrão. Então, é sempre pessoas mais velhas, né? Sítios mais diversos da mucosa jugal, bochecha, palato, enfim. Dor, aumento de volume são os mais frequentes, tá? Poucas pessoas sentiam dores, né? E alguns resultados: químio com rádio, químio vivo, químio com radioterapia, que são os tratamentos primários dos linfomas de cavidade oral. Uma coisa importantíssima, que agora esse grupo italiano acabou de falar, é que nos últimos 20 anos parece que houve um aumento dos casos de linfoma, tá? Então, esse trabalho que tem 26 pacientes com idade aí variando de 42 a 82 anos, com uma média de 58, a gente vê que, claro, o principal dele é o linfoma difuso de grande célula B, um linfoma de alto grau, de alto índice proliferativo, com excelentes respostas, tá? Geralmente a gente tem uma associação pequena até dos vírus, EBV e HIV, né? Um tratamento é sempre para o linfoma baseado em quimioterapia, que é padrão ouro de tratamento. Então, linfomas que têm alto índice proliferativo, quimioterapias mais intensas, como o RDA-EPOC, o R-CHOP, são quimioterapias que derretem a doença, né? Resultados, principalmente, grande parte dos pacientes vivos. Estou aqui para refalar isso para vocês. As respostas são muito boas para os linfomas que respondem muito bem à quimioterapia. É incomum na cavidade oral, e, de novo, um outro autor falando dos equívocos diagnósticos, tá? Que os sinais inespecíficos, como úlcera na mucosa, sangramento, mobilidade dentária, podem dificultar o diagnóstico das pessoas menos experientes, que não é um erro, linfoma é muito difícil o diagnóstico, então a gente tem que estar ciente que as alterações podem acontecer, e a gente tem que ter uma referência para a discussão. E o que fazer como consideração final, tá? Eu acho que falar um pouco de linfoma, a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho que saber que tratamento vai fazer, tá? Eu tenho que saber o que o médico vai fazer. O que o médico espera do tratamento? Linfoma de alto grau, o linfoma de Burkitt, o linfoma difuso grande célula B, ele é um linfoma extremamente responsivo, tá? Derrete, a quimioterapia derrete. Quimioterapia de linfoma de alto grau é extremamente responsivo. Linfomas linfocíticos, que são linfomas indolentes, respondem menos. Então, a primeira coisa é: o que o médico vai fazer? Vai fazer só químio? Vai fazer os 6 ciclos de R-CHOP? Vai fazer os 7 ciclos de CHOP? E os 6 ciclos de DA-EPOC? Vai fazer radioterapia de consolidação? Tem linfoma cervical? Então, tudo isso é importante. Qual o tratamento? O que se espera do tratamento? Vai incluir transplante? Se for incluir transplante, a gente tem que pensar como paciente pré-transplante, tá? Se for fazer somente químio, a gente tem que entender os espaços da quimioterapia. Aquele tempo de 21 dias, que é seguido à risca pelo hematologista no tratamento. Então, a gente tem que saber, antes do tratamento, eu sei que eu tenho um paciente que tem uma doença, que eu posso ter que pará-lo se houver infecção, eu tenho que segui-lo durante o tratamento oncológico com foco na quimioterapia, tá? E o acompanhamento após o tratamento oncológico. Muitos pacientes com linfoma voltam para a sociedade normalmente. Alguns fazem transplante e entram nos protocolos de acompanhamento, tá? Então, a gente tem que saber, essas são 3 grandes informações. E sempre ter a referência do médico hematologista ou oncologista que vai tratar desse paciente. E essas informações, elas são mínimas para o que a gente tem que fazer. Então, atualizando a literatura, atualizando o que eu apresentei do ano passado, que foi puramente diagnóstico, queria agradecer as pessoas que fazem parte da minha vida diária, né? Que é o Departamento de Odontologia do Hospital de Amor de Barretos, né? Com o corpo de titulares. Eu esqueci de atualizar, ainda falta a doutora Aristeia, que não está nesse nome, nessa lista, a doutora Luísa, que também não são mais novas, e essa lista não está atualizada.
Então, peço desculpas a elas e atualizo a doutora Luísa Amirabile Augusto, doutora Aristeia, doutora Aristeia. O departamento de hematologia, liderado pela doutora Isabela, e o departamento de patologia, liderado pelo doutor Gustavo, que fizeram parte de toda essa, que fazem parte, né, de todo esse momento diagnóstico que nós temos. Muito obrigado por me ouvirem. Deixo aqui contatos para quem quiser entrar em contato e estamos aqui para continuar esse highlight, que foi uma iniciativa extremamente importante, um pouco do Hospital de Amor de Barretos para vocês. Obrigado. Meu querido Fábio Coracim, muito obrigado. Para quem não sabe, Fábio conhece praticamente todos os autores dos artigos que ele cita. Então, ele, além de citar os artigos, ele conhece as pessoas e muitas vezes faz parte desses artigos. Sim, Fábio, o linfoma ainda é e sempre será um grande desafio para nós cirurgiões dentistas, tá? E com esse dado que você falou do grupo italiano, mais atenção com as novas drogas que estão surgindo, mais atenção e assim por diante. Quer dizer, então, para quem acha que como a quimioterapia está mudando, nossa vida vai ficar mais tranquila, não. Cada vez menos tranquila, né? Como aquilo que eu falo, a gente tem que andar para frente por causa das perguntas, não por causa das respostas. Então, Fábio, parabéns. E agora o Fábio teve a honra, o Fábio vai entender o que eu vou falar, de vir antes do professor Paulo Sérgio da Silva Santos, com o tema osteonecrose induzida por medicamentos. Tá certo? Professor Paulo, por favor, fique à vontade, você tem o seu tempo para poder expor os seus conhecimentos. Obrigado a todos. Boa noite, Júnior, muitíssimo obrigado pela apresentação, pela amizade. Agradecer a oportunidade de estar aí junto com o Augusto e o professor Dr. Luiz Fábio, para poder sucedê-lo e uma responsabilidade. Coube a mim trazer uma parte do que foi apresentado e discutido no último congresso de hemato do ano passado, no EMO, no comitê do simpósio de odonto, que é o tratamento da osteonecrose dos maxilares associados aos medicamentos, com fibrina rica em leucócito e plaquetas. E dentro desse cenário... ok. Dentro desse cenário, a gente tem que pensar na definição, né? Só para a gente relembrar o que é a osteonecrose, em que o indivíduo obrigatoriamente tem que ter recebido um tratamento prévio ou estar recebendo um tratamento com agente antirreabsortivo ou antiangiogênico, tem que ter um osso exposto que possa ser sondado através de uma fístula intra ou extraoral, e essa persistência do osso exposto ou dessa fístula ser maior que 8 semanas, e não pode ter um histórico de radioterapia nos maxilares ou que seja uma doença metastática nos maxilares. Aliás, esse é o principal diagnóstico diferencial para a osteonecrose. Eu acho que esse alerta sempre tem que existir. Existem algumas características clínicas que são os critérios de classificação da osteonecrose pela Academia Americana. Professor Paulo, só Sim. um minutinho, porque tem que compartilhar a tela. Agora mudou de slide, pronto. E não está na apresentação. Por favor, aplica aí a apresentação e que aí que só vai aparecer a tela toda, que está aparecendo a tela e os slides menores do lado esquerdo. Foi aí? Vamos ver aqui. Vê aí. Pronto. Vê se melhorou agora. Ainda não. Pera, tá indo. Tá. Agora sim. Ok? Tá ok. Trocou? Trocou. Pronto. Então tá bom. Beleza. Obrigado, Júnior. Desculpa. Então, quando nós falamos na classificação, a classificação mais conhecida é da Academia Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial, que tem uma atualização a cada 7 anos e considera da seguinte forma: quem é o paciente em risco? É o paciente que não tem evidência de osso necrótico, que não tem achados radiográficos, mas que toma os medicamentos. E esse paciente, hoje, é a grande preocupação. Ele tem o risco de desenvolver osteonecrose. O estágio 0 é aquele indivíduo que não tem evidência clínica
de osso necrótico, mas tem alguns achados clínicos inespecíficos. Por exemplo, parestesia do nervo mental, que tem alteração radiográfica. Eu já vejo uma alteração com alguns sinais, tanto na imagem de radiografia panorâmica, mas muito mais na tomografia computadorizada de feixe cônico. No estágio 1, já tem o osso necrótico ou tem fístula, e geralmente esse paciente não tem sintomas, não tem sinal clínico de infecção. Então, está exposto o osso, mas está ok, só tem o osso exposto. No estágio 2, essa condição de osso exposto já vem associada à dor, a eritema, pode ou não ter pus, mas já tem sintomas associados. E no estágio 3 é aquele estágio mais grave, em que tudo o que acontece no estágio 2 agora pode ser estendido para uma fístula extraoral, para uma fratura patológica, para extensão até a borda inferior da mandíbula ou do seio maxilar, ou até fazendo uma comunicação buco-sinusal. De uma forma didática, esses autores trazem para nós essa classificação de uma forma para poder avaliar tanto clínica quanto radiograficamente. Esse aqui é um estágio 1, né? Então, no estágio 1, veja, em setembro de 2013, quando eu olho as duas áreas de trigo no retromolar, a área esquerda tem um pouco menos radiopacidade na linha oblíqua. Quando eu vejo um ano, um pouco mais de quase um ano depois, já existe uma área mais intensa radiopaca com uma área radiolúcida. Novembro desse mesmo ano já há a sugestão de uma formação de sequestro que está mais evidente em fevereiro de 2015. Em março de 2015, essa região então não tem mais nada. Só que em março de 2014, clinicamente estava normal. Em março de 2015, um sinal da expulsão desse sequestro. Isso é uma classificação 1. Desculpa, um estágio 0. O estágio 1 é quando tem o osso exposto, mas vejam, tem um pouquinho de eritema aqui, mas não tem pus, o paciente não tem dor. E quando eu olho na radiografia, isso é muito comum com bisossonatos, dá para observar a persistência do alvéolo aqui. E o dente foi extraído já a longa data. No estágio 2, né, então nós já vemos aqui associados uma doença periodontal. Tanto na arcada superior quanto na arcada inferior, dá para se ver claramente a área de exposição óssea, e a radiografia mostra uma reabsorção não muito significativa, uma reabsorção horizontal nas arcadas. Quando nós vamos para o estágio 3, que é o estágio mais grave, é onde já tem, então aqui, posso ver a invasão do seio maxilar, tem um velamento do seio maxilar, uma extensão muito grande da perda dos dentes e a exposição de osso na maxila, e uma infecção clinicamente associada. A partir do momento que se tem essa classificação, aí vem a pergunta, né? Essa própria Academia Americana terapêuticas de acordo com a condição de classificação dos estágios. Então, no indivíduo que está em risco, eu oriento e monitoro esse paciente. Hoje, aqui no nosso serviço, esses pacientes são vistos a cada 6 meses, orienta-se manutenção da higiene oral, de cuidados de boca, manter saúde bucal e uma tomografia a cada 6 meses. No indivíduo no estágio 0, nós manejamos a parte de sintomas e vamos acompanhando, quer dizer, tem uma imagem na tomografia e eu vou aí trabalhar para prevenção de quadros infecciosos. No estágio 1, começa então um tratamento mais conservador, com enxaguatório, com acompanhamento trimestral. Essa já é a proposta da Academia Americana, não é o que nós seguimos aqui, que eu já vou conversar com vocês. No estágio 2, continua usando antimicrobiano, antibiótico, antibacteriano tópico, controle da dor, intervenção cirúrgica mais superficial para controlar esse quadro de infecção e estimular a epitelização para recobrir o osso. E no estágio 3, todos esses cuidados, mais uma ação cirúrgica mais intensa, mais ostensiva. Bem, essa é a proposta da Academia Americana. Mas esse artigo mais recente fala sobre uma revisão sistemática, quais são as terapias adjuvantes para a osteonecrose. E aí nós vamos ver um cenário baseado nessa revisão que tem terapia hiperbárica, laser
cirúrgico, ablação mais laser de baixa potência, só o laser de baixa potência, fibrina rica em leucócitos e plaquetas, ozônio, cirurgia guiada por fluorescência, teriparatide e lactoferrina bovina. Importante entender que todas essas tentativas terapêuticas, elas têm resultados com porcentagens de sucesso, com índices de sucesso diferentes. Mas tem uma dessas terapias que tem mostrado um índice de sucesso muito relevante, que é a fibrina rica em leucócitos e plaquetas, oscilando aí entre 75%, 80% e, às vezes, em alguns casos, alguns relatos, alguns estudos, até 100%. Nesse trabalho, nesse artigo agora do final do ano passado, mostra aqui uma série de casos com 13 anos, usando então as membranas de fibrina rica em plaquetas e a quantidade, os estágios da classificação, de acordo com a classificação da Academia Americana de Cirurgia Oral, a quantidade de tubos de fibrina e o segmento. Detalhe importante, todos eles resolvidos com esse tratamento, e às vezes alguns com segmentos já chegando a 4 anos de segmento. Nesse outro artigo desse grupo, que é um grupo italiano, é espanhol, né, e junto com o grupo da Itália, um grupo aqui do Brasil, do AC Camargo, mostrando aqui numa revisão sistemática que a completa resolução houve em 177 pacientes e 19 não resolveram, chamando de novo a atenção que com 90% praticamente de completa resolução com necrose, com fibrina rica em leucócitos e plaquetas. E aí vem algumas preocupações importantes relacionadas muito à prevenção, né? Pensando aí na fibrina rica em leucócitos e plaquetas sendo uma boa opção. E a prevenção? A prevenção eu entendo hoje que é o caminho mais relevante para nós conversarmos sobre osteonecrose. E essa é uma pesquisa do professor Dr. Rogério Jardim Caldas, que ele conduziu no Rio de Janeiro, e ele avaliou a condição oral em pacientes que eram pacientes oncológicos e recebiam bisossonato. E o que se percebeu? Em que os pacientes tinham uma saúde bucal ruim, e todos os casos de osteonecrose, com exceção de um, estavam envolvidos com extração dentária. Então, a conclusão desse estudo é que as infecções orais parecem ter um papel importante no desenvolvimento dessa necrose óssea. E todos os casos de osteonecrose mais avançada estavam associados a um índice CPOD mais elevado. É claro, se nós vamos fazer uma intervenção e esse indivíduo tem uma microbiota totalmente fora de controle, essa é a linguagem popular. Junta a fome com a vontade de comer, aumenta potencialmente, exponencialmente, o risco de osteonecrose. E quando tem a osteonecrose, é por isso que nós temos uma preocupação relevante com prevenção, ou nós pensamos em como tratar da melhor forma, e é por isso que tantos estudos existem. Aqui nós avaliamos o impacto da osteonecrose associada a medicamentos sobre a qualidade de vida, o impacto da saúde bucal na qualidade de vida em pacientes com câncer e que desenvolveram osteonecrose. E quando nós observamos, alguns tinham um impacto muito forte, outros impacto mais leve, mas essa condição que é identificada como desconforto psicológico foi a dimensão que teve a maior relevância, o maior impacto. Quer dizer, o quanto de desconforto psicológico esses pacientes têm quando eles têm a osteonecrose. Então, isso passa a ser uma preocupação nossa, não somente não ter infecção, mas devolver a qualidade de vida para estes pacientes. Esse é um estudo que saiu há menos de um mês e me chama muito a atenção e me preocupou muito. Por que me preocupou? O efeito adverso osteonecrose dos maxilares associada a medicamento é um efeito
para o médico prescritor desses medicamentos, seja o bisossonato, o denosumab ou os antiangiogênicos, era um efeito considerado baixo, de baixo efeito adverso. Por quê? As incidências de osteonecrose oscilam aí entre 0,04%, e aí algum ou outro estudo com 6%, algum outro estudo chegando perto de 8%, mas uma incidência muito baixa para um efeito adverso, diante do benefício que esses medicamentos são para os pacientes que os tomam, na prevenção de metástases, na redução de metástase óssea. Então, muito importante entender que não podemos aí demonizar esses medicamentos. Por outro lado, é uma incidência baixa, só que quando o paciente tem osteonecrose passa a ser um grande problema. Só que esse estudo, que é um estudo grande, com mais de 600 pacientes, traz para nós aí uma condição que muda um pouco a visão dessa incidência ser baixa como efeito adverso. Vejam que interessante. Esse é um grupo americano e um grupo austríaco que fez, mostrando que a osteonecrose foi diagnosticada em 8,8% dos pacientes. Só aí já era uma das incidências mais altas que se vê na literatura. Mas uma incidência cumulativa foi de 11,6 pacientes em pacientes que receberam só denosumab, 2% com bisossonatos e chegou a 16,3% quando usou bisossonato e depois passou a uma terapia por denosumab, com denosumab. Então, aí começa a se ter uma preocupação que esse estudo está fornecendo, de que a incidência é muito maior do que o que já existia de informação na literatura. E quando se fala, se vê esse gráfico aqui e a duração do tratamento, de novo, muito relacionado com o tempo de tratamento e o aparecimento dessas alterações da osteonecrose. Então, para mim, fica aí um grande alerta para nós, né? Será que o efeito adverso, porque muitos colegas estão vendo cada vez com maior frequência a osteonecrose, será que os dados que tinham na literatura até aqui eram dados subestimados? Esse estudo me traz uma sensação de que o que nós temos como sensação clínica de um aumento da incidência é real. Então, temos que valorizar um pouco mais, e foi publicado no Journal of Clinical Oncology, que é um jornal, uma revista extremamente respeitada, e isso é um alerta tanto para os oncologistas quanto para nós dentistas na abordagem destes pacientes. Encerrando, esse é um trabalho já um pouco mais antigo de considerações do nosso grupo aqui da BHH, né, que fala sobre o risco de desenvolvimento de osteonecrose é real, né? Naquela época a gente ainda pensava em baixa incidência, mas eu trouxe esse artigo para pensar um pouco diferente, profundamente as funções bucais e até complicar tratamento do câncer, nutrição e o cuidado bucal. E quando se pensa nas intervenções cirúrgicas, que são as condutas que nós temos utilizado com um pouco mais de frequência e mais casos, a fibrina rica em leucócito e plaqueta tem sido muito satisfatório, muito gratificante para uso nesses pacientes. Eu agradeço a oportunidade de trazer esse highlights aqui para os colegas e poder participar do grupo nesse momento e trazer a BHH e convidá-los mais uma vez para o Congresso EMO 2024, onde nós falaremos sobre outros temas relacionados à hematologia e oncohematologia. E dessa forma eu encerro a minha apresentação. Professor Luiz Alberto Júnior, um abração, obrigado pela oportunidade. Meu caro Paulo, eu sou suspeito para falar dessa turma que está aí, que está organizando isso, então eu tenho um viés, eu tenho um compliance gigante. Então vamos lá. Antes da gente continuar, tem algumas perguntinhas que surgiram aqui. A Fabiana tem uma coisa importante a falar para vocês, pessoal, enquanto eu vou pegando aqui as perguntas que foram enviadas para a gente. Gostaria de agradecer vocês todos, foram palestras maravilhosas, como sempre, e realmente fez o gancho, né, para a gente esquentar um pouquinho mais agora para as próximas palestras que estão por vir no nosso simpósio. Pessoal,
eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas informações, né, que existem, que o nosso grupo, junto com a BHH, estão promovendo, que é a respeito da proficiência em odontologia. São provas, né, que dão esse título, então, de proficiência para fazer inscrição. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês. As inscrições vão estar abertas, os editais vai ser liberado agora na próxima semana. Ah, o edital para prova de proficiência vai ser liberado agora na próxima semana, tá? A prova vai ocorrer de forma online no dia 13 de dezembro deste ano. As inscrições vão até dia 27 de novembro e o valor é R$ 250. Como pré-requisito para a realização dessa prova da proficiência técnica é que o profissional, né, o dentista, esteja exercendo essa atividade na área de odontologia, de oncohematologia e de hemato há pelo menos 3 anos, e também é necessário que sejam associados da BHH, tá? Fica o convite a todos vocês a prestar então essa prova, que é de extrema importância, né, para também prepará-los para o mercado de trabalho, né, ter mais uma titulação, né, que é sempre bem-vinda nos serviços de grande qualidade. E também aproveitar e estender o convite a vocês para fazerem parte da associação, né, da BHH, se tornarem membros associados, poderão ter aí vários benefícios, né, como o acesso a revistas e a artigos, a gratuidade na hemoteca, visualização, né, de aulas, dos eventos, desconto também na taxa de participação de vários eventos promovidos e apoiados pela BHH, né, dentre todos esses outros benefícios, tá? Fica o convite a todos vocês, e agora vamos mais um pouquinho, então, para discussão com os nossos palestrantes. Vamos lá, pessoal. Houve uma pergunta aqui, acredito que é para o Augusto, depois tem uma para o professor Paulo. Joyce Silva, tem uma dúvida. A aplicação do laser vermelho diretamente na área hemorrágica não teria o risco de estimular ainda mais o sangramento? Apesar do benefício de estimular a cicatrização da ferida? Antes que o Augusto comece, só uma lembrança, essa foi uma situação extrema, que hoje em dia a gente chama de off-label, né? Porque esse paciente estava no nadir, no momento pior de pancitopenia dele, e ele ia começar a ter a pega da medula, tá? O não uso de plaquetas, muitas vezes nessa situação, era para você ter uma monitorização adequada da pega plaquetária do enxerto de células, né? Do enxerto da medula. Mas o Augusto aqui pode responder melhor. Augusto, por favor, fique à vontade. Perfeito. Estão me escutando? Ótimo. Sim, sim. Ótimo. Joyce, agradeço imensamente sua pergunta e sim, com certeza, pode-se aumentar a vasodilatação, o risco de sangramento. Mas, como o Júnior falou, a gente trabalha com paciente muitas vezes que não conseguimos abordar de forma mais invasiva para até mesmo ter uma assertividade naquele momento. Então, a gente realmente avaliou os pós e contra. Colocamos na balança justamente o quadro da doença, o momento atual daquele paciente e como que ele estava com quadro de dor, justamente no ponto central da lesão, a gente realmente só fez o laser infravermelho naquela região, não o vermelho. Mas a gente teve justamente uma estimulação. Mas isso é importante, né, avaliar, porque se a gente abordar de forma cirúrgica ou até mesmo fizesse uma drenagem, a gente abriria a porta, uma porta de entrada que poderia causar uma infecção até mesmo generalizada, uma bacteremia. Então, a gente realmente avaliou muito bem, orientamos muito bem o paciente, a equipe também que estava diariamente com ele, estava diariamente também com o paciente, mas a gente avaliou o risco. E a gente sabe que mesmo com sangramentos locais, a gente consegue controlar com medidas locais, e foi o caso. Espero ter respondido, tá bom? Se o Júnior quiser complementar também, fica à vontade.
Não, Augusto, essa foi a ideia mesmo, tá? Então foi motivo de você trazer a ideia. Agora tem mais uma pergunta aqui, só um segundinho, pessoal. Acredito ser para o professor Paulo, eu não sei quem que mandou. Com relação ao uso de fibrina rica em leucócitos e plaquetas, qual o papel na intervenção cirúrgica? Legal, obrigado pela pergunta. A fibrina, ela é um auxiliar, né? Então, a intervenção cirúrgica é de remoção do osso necrótico até você atingir osso sadio, avivamento das bordas e rebaixamento desse osso, quando ele já não tem mais infecção. A cirurgia já é feita quando o paciente está com infecção controlada, e aí a fibrina vai ajudar ao vedamento desse espaço do osso que ficaria exposto. Para você não ficar manipulando o tecido para poder fechar por primeira intenção, então você coloca a rede as membranas, sutura as membranas junto com o tecido, a membrana pode ficar exposta e você tem uma estimulação de um tecido de reparo mais intenso e com uma proteção do leito para evitar a infecção. É claro que isso tem que ser associado à antibiótico terapia, a antimicrobiano, substância antimicrobiana tópica, né? Dá para usar laser também associado, mas a cirurgia é para remoção da necrose e deixar o leito livre para uma área sem sinais de necrose, e aí sim a fibrina fazer o seu efeito. Obrigado, professor Paulo. Ainda temos mais uma pergunta aqui que eu deixei passar. Espera só um pouquinho. Digital não é tão fácil assim. Quando é papelzinho é mais fácil. Para o professor Fábio Coracim, doutora Fabiana. Oh, caramba, apareceu um negócio aqui, peraí. Com relação aos linfomas de palato, vocês veem com frequência o desenvolvimento de fístula oroantral após tratamento? Tudo depende. Primeiro, obrigado. Eu não sei quem perguntou, para eu poder agradecer. Obrigado pela pergunta. Realmente é uma dúvida bastante importante. O que se espera do linfoma quando ele reabsorve osso é que não haja reparação desse osso. Tá? Quando a gente pensa em palato, depende muito da localização anatômica, obviamente, se é anterior ou mais posterior. Se for um linfoma mais posterior, é muito mais difícil fazer a comunicação por conta do espaço palatino, mas os mais anteriores, sim, pode fazer comunicação e espera-se que não recupere esse osso perdido que o linfoma reabsorveu durante o desenvolvimento da doença. Mas o que não é comum, tá? Não é frequente isso acontecer. Júnior está sem som. Júnior está sem som. Desculpa. Queria saber se alguém mais tem alguma pergunta para lançar aqui no chat. Agradeço o professor Fábio. Acho que foi bem interessante, né? Uma pergunta para cada palestrante. E agora vou pedir para a doutora Fabiana encerrar o nosso webinar. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigada pela disponibilidade de todos. Também numa quarta-feira à noite, a gente assistir 3 palestras, né, de altíssimo nível, nos preparando, então, para o próximo EMO. Fica aqui o convite a todos vocês, do dia 23 ao dia 26 de outubro, participação no EMO 2024. As inscrições já estão abertas através do site emo.org.br. Temos, então, a categoria somente para o simpósio de odontologia, com o valor diferenciado, com o valor mais atrativo, mas é sempre bom lembrar que todos os dias de evento são importantíssimos, com altíssima qualidade, né? Então, vale a pena e a gente se encontra lá, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigada, nos encontramos. Tchau, tchau.